Mateus 12, Bíblia, Novo Testamento, o primeiro evangelho de Mateus, né, que é o evangelho de Mateus, ok? Acompanhe comigo na sua Bíblia os últimos versículos do último vídeo, né, deste capítulo, Mateus 12. Começaremos lá no 41º até o 49º, deixa eu ver, não, até o 50º, 50 versículos, ok? Começa assim, 41º versículo de Mateus 12. Os ninivitas ressurgirão. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha isso. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Eles pediram um sinal, né? Aí Jesus, no outro vídeo eu falo ali, né? Que ele disse que só haveria o sinal de Jonas no grande peixe, no interior do grande peixe, 3 dias e 3 noites, assim ele também ficaria, Jesus. Então, aqui ele está falando, ó, eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é maior que Jonas? Quem é maior que um profeta? Hã? E não aceitaram, os judeus não aceitaram ele como sendo o Messias. Esperavam alguém com abastardo, com dinheiro, né? Uma pessoa conhecida, famosa, uma pessoa riquíssima em bens materiais, porque eles só veem o material, eles não veem o espiritual. Eles amam o material. Então, eles esperam algo material. Você já viu uma mulher se apaixonar por um homem, uma mulher linda, aparentemente, né, fisicamente linda, se apaixonar por um homem feio, aparentemente, né, esteticamente, né, falando assim, fora dos padrões de beleza do mundo, se não tiver abastardo de dinheiro, cheio de dinheiro, com imóveis, com carro, dificilmente, é raro, porque a beleza também está nos olhos de quem vê, né? Então, às vezes, uma pessoa que é feia para mim, uma mulher é feia para mim, para outro, né, ela é bonita. Então, né, mas a beleza real, a beleza é a beleza interior, né, o caráter, né, sendo transformado, né, ou já de nascença tendo um caráter bom, né, um ótimo caráter, uma boa alma, né? É isso que importa. Mas os valores hoje são invertidos. Se você for uma pessoa sincera, está lascado. Eu sou sincero e não vou mudar. Sou sincero. Ser uma pessoa sincera, falar na cara da pessoa. Se você tem um amigo que te bajula, cuidado. Se você considera amigo e ele te bajula, toma cuidado. Eu me estrepei com esse negócio aí de amigo. Meu amigo é o Espírito Santo. Meu amigo é Deus, ok? O restante são conhecidos. Jesus chamou a improvável pessoa, a mais improvável das pessoas de irmão, né? E a outra que seria provável chamar de irmão, ele não chamou de amigo só. Amigo, chamou de companheiro, de, né, seguidor lá e tal. Jesus andava com poucos. Ele conheceu muita gente e curou muita gente, passou por muita gente, mas tinha poucos amigos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o negócio de maioria e tomar cuidado com esse negócio de beleza. A beleza exterior, ela é muito, como se diz, exterior, é superficial, né? Ok? Então, eu estava aqui no... Agora o 42º.
A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Salomão, ele fez o que era errado, né? Aos olhos de Deus. Ele construiu um templo que não era para ter construído. Através do profeta Natan, ele falou para não construir templo. Falou para Davi, né, na verdade. E Salomão, não se sabe, eu não sei se fez sagazmente, né, se apropriou desta herança, né, dessa promessa de Deus, que Deus fez a Jesus, né? Falou a Davi que viria um que construiria a igreja, ele seria a igreja e construiria, seria uma igreja perpétua, e seria Jesus. Mas Davi não esperou, Salomão se apropriou disso e tirou a Arca da Aliança de onde estava, no tabernáculo, e coberto por peles de animais, já falei aqui, que representam a nossa pele, e levou para esse tal templo que ele construiu. E rejeitou a pedra angular, assim fazendo, né? Que era para ver Jesus, esperar Jesus, para ser a casa de Deus, essa igreja, né? Esse templo eterno. Então foi assim. Vamos lá. Ele é maior que Salomão, né? Então, sendo assim, e se você vai hoje num templo ou loja que eles falam maçônica, você vai ver lá Salomão sendo adorado. E Jesus nem falam em Jesus. Eles rejeitaram, os construtores rejeitaram a pedra angular. Então presta atenção você se está sendo convidado ou assediado por isso, né? O 49, perdão. Opa, não, é o 43, perdão, aqui está bem pequenininho a letra e número. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí, e, voltando, acha desocupada e varrida e adornada. Aqui ele está falando das pessoas que voltam ao templo, voltam a praticar as coisas que faziam, né? Adoração a ídolos, né? Voltam a financiar templo, voltam a botar o dinheirinho ali suado do mês, ao invés de ajudar uma pessoa, que é a verdadeira igreja, coloca num templo, ar-condicionado, bancos novos, púlpito novo, e aumenta o salário do pastor, que também não existe, né? Só existe um pastor que é Jesus. Então, larga tudo de mão isso aí, larga de mão. Isso não é o evangelho. O genuíno evangelho, e Paulo falou, ai de mim que não leve o genuíno evangelho, é esse aqui, ó, que está nas palavras de Jesus. Estão, né? Olha isso. Se você sair da verdade, né, você entendeu o que eu estou falando aqui. O Espírito Santo fala que não é para ter mais essa heresia de, por exemplo, ir para um templo de pedra e comer um pedaço de pão, um cálice de vinho ou de suco de uva e dizer que aquilo ali é para lembrar, para a memória de Jesus. Isso é uma heresia. Pois na última ceia ele falou para fazer aquilo para lembrar dele. O quê? Comer o pão. O pão da vida. Ensinamento, não tem nada a ver com comida e bebida. Entendeu? Então, não é sobre comida e bebida, é sobre devorar a palavra, o pão da vida. Se você beber dessa água, jamais sentirá sede. Coisas materiais explicadas para explicar o espiritual, usadas para explicar o espiritual. Então é fácil de entender.
Não é difícil não, ok? Não tem a ver com comida nem bebida. Mas querem fazer você entender que é isso, né? Comida e bebida, e que você fique preso a um sistema e dependa de um sistema religioso. Toma cuidado. Às vezes você está fazendo algo errado, né? E acha que está fazendo certo. Então chegará o dia, o grande juízo, em que Jesus falará: aparta-se de mim, pois não vos conheço. Pois senti fome e não me deste de comer. Está lá na porta da igreja, do templo de pedra, a verdadeira igreja, que é um ser humano. Tive sede e fome e você não me deu de comer. Você passou direto por mim, entrou naquele templo de pedra que não era para existir e deu dinheiro para financiar o templo. Né? Eu acho que foi bem esclarecedora, né? Essa palavra, né? Olha só. Então, vai... Cadê aqui? Então, vai e leva... Esse é o 45, versículo de Mateus 12. Então vai e leva consigo, outros 7 demônios, espíritos piores, que são demônios, né? Do que ele. E entrando, habitarão ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Então você vai voltar às práticas antigas, como Jesus falava, as práticas de dízimo, de sacrifício, porque se você está lá tomando hóstia, né, e tomando vinho, você está negando que Jesus já fez o sacrifício. Você está negando Jesus. Né? É para comer o pão, ler. Pergunta lá, vocês se seguem um templo desse religioso, pergunta quantas pessoas conhecem, pega um versículo ali, qualquer um assim, e lê e pergunta se ele conhece o tal versículo, o tal capítulo. Pessoas que não leem a palavra de Deus, como é que vão entender, como é que o Espírito Santo vai agir? Né? Não tem como agir, não existe maneira. E daí fica num engano, um grande engano. Né? E daí, pior ainda, né? Se voltar para lá, aí volta arrependido de ter saído do engano, olha isso. E são os últimos atos desse homem piores, né? Os últimos atos aí serão piores do que os primeiros. Assim, acontecerá também a esta geração má. Né? Acontecerá, ele não falou que talvez acontecesse. Acontecerá, ele falou. E realmente está acontecendo. Pessoas estão voltando a praticar coisas que não deveriam, né? Que não tem a ver com a verdade. 46º versículo fala assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Não falei que ele tinha poucos amigos? O que ele quis dizer com isso? Olha só, o 50º e último versículo. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é o meu irmão, irmã e mãe. Ok? Então sangue, você tem que entender que sangue, até pernilongo tem teu. Até um pernilongo tem o teu sangue. Agora aquele que professa a mesma fé que você, que entende o que eu falei aqui, né, que o Espírito Santo fala, conhecereis a verdade vos libertará. Talvez não por mim, mas por outra pessoa. Às vezes você vai ver um vídeo e vai vir a Bíblia e vai começar a ler, né? Vai começar a ler e vai entender. Vai, estava certo aqui e tal. O que falaram para ele estava certo e assim vai. É assim que se proliferou, né? Os que confiavam e acreditavam em Cristo, por saber a verdade, né? Foram conhecendo a verdade. Depois ela se dissipou, ela se tornou uma crença em templo,
voltaram ao templo, né? Como ele mesmo disse que voltariam, né? As mesmas práticas. Quando na verdade é espírito. O ser humano ele precisa de outro, ele precisa ver. Eles falavam de Tomé, mas eles são iguais, né? Eu outrora também era assim. Então éramos iguais. De querer ver, tem que ver. Eu preciso ver um templo de pedra para eu saber que Deus existe. Eu preciso ver um outro ser pecador falar de Deus para eu entender e acreditar. A minha fé baseia-se nisso, ela depende disso. Quando na verdade é o Espírito Santo que mora dentro de ti. Você fecha a porta do quarto, lê a palavra, está tudo aqui. Tudo aqui. Aí você pede ao Espírito Santo, ora e pede entendimento, você vai mudando o teu condicionamento espiritual. Depois você começa a mudar o condicionamento mental, que são as práticas, né? E também o físico também, né? As práticas físicas e as práticas espirituais, e primeiro as espirituais, depois as físicas e mentais. Você começa a lembrar de coisas erradas, e se fala, não, está errado. O reconhecimento de estar errado já é o primeiro passo, aliás, é metade do passo, né? Metade do caminho, aliás, para uma transformação de caráter, uma transformação de vida. Ok? Fique com essa palavra. Logo eu volto com Mateus 13. Aí falaremos mais sobre a verdade e a vida. Fiquem com Deus.